Eu vim para trazer guerra e não a paz. Olá, aqui é a irmã Del Matos, estamos aqui todos os dias orando. Hoje eu quero te convidar a fazer parte dessa campanha de oração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e se gostar, dê o seu like. Vamos juntos, porque juntos seremos mais fortes, juntos na presença do Senhor. Deus ele é bom, ele é misericordioso, a misericórdia dele dura para sempre. E assim, quando Jesus falou, que ele veio para trazer a guerra e não a paz. Nós sabemos que desde que o mundo é mundo, existe guerra. Então, nas histórias, nos livros de histórias, existe registrado a Primeira Guerra, que começou em 1945, né? Então essa guerra ela durou algum tempo, né? Então aqueles povos que viviam ali na briga, um dia teve o fim da guerra, mas após muito tempo começou uma nova guerra e nós vivemos em guerra a todos os momentos, né? Sempre existe um perdedor e um vencedor ao lado da guerra. Mas Deus, quando Ele faz a guerra que Ele disse que trouxe para nós, é porque nós vivemos o tempo todo em guerra. Nós vivemos em guerra dentro de casa, nós vivemos em guerra no trabalho, nós vivemos em guerra a qualquer momento das nossas vidas, nós estamos em guerra. E quando Ele fala sobre a guerra, é para que nós venhamos estar preparados. Porque quando o país ele está em ameaça de guerra, ele se prepara. Ele começa o treinamento. Os treinamentos, dia a dia, todos os dias tem treinamento. Quando não tem treinamento visível para que as pessoas possam ver, existe o treinamento dentro do próprio quartel. E muitas das vezes as pessoas que estão fora não sabem que existe esse treinamento. Mas sempre existe o treinamento. O soldado ele vive treinando. Porque se a marinha, a aeronáutica, o exército ficar parado, quando o inimigo vem atacar, eles estão enferrujados, eles não estão com o corpo físico preparado, eles não estão com as armas preparadas. Então as armas elas têm que estar todos os dias preparadas. É assim a nossa vida. Nós temos que estar com a nossa vida preparada para qualquer momento das nossas vidas. A qualquer momento nós podemos entrar em guerra, porque o inimigo ele não dorme, ele não para. O inimigo das nossas almas, ele vive rugindo como um leão ao nosso redor. Mas o Senhor Deus, ele coloca anjos e arcanjos ao nosso redor, porque o inimigo vive ao nosso derredor. E Deus envia anjos para ficar ao nosso redor, nos protegendo. E ele fica procurando só uma brechinha. Porque quando muitas das vezes nós fazemos algo errado, que venha a ofender o Senhor, os anjos, eles se afastam. Porque ele não pode entrar juntamente conosco dentro do pecado. Porque se nós estamos no pecado, os anjos não vão impedir que nós venhamos pecar. É nós que temos que impedir. Muitas das vezes, um exemplo, a pessoa ela tem um vício. E aí os anjos estão ali com ela. Aí mesmo os anjos com ela, ela vai lá e pega aquele vício para colocar na boca. Não é o anjo e nem o demônio que vai colocar aquele vício na boca da pessoa. É a própria pessoa que vai lá, pega, prepara, mete o nariz lá dentro, ou a boca, ou seja lá o que for que ele for usar, ou o braço, a depender da droga. Então o anjo de Deus não pode pedir, porque Deus ele deu livre-arbítrio para nós escolhermos. Então nós temos que estar preparados a cada momento. Quando vir pensamentos malignos, pensamentos de derrota, pensamentos que nós temos que fazer aquilo e aquilo nós sabemos que é uma derrota, nós temos que lutar, nós temos que guerrear. As nossas armas têm que estar preparadas a qualquer momento. Você vê aí que os exércitos, os países estão treinando. Estão treinando para quê? Para a guerra. A guerra que vai começar. Em alguns países a guerra já começou, mas essa guerra ela vai se espalhar. A palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não diz que não vai ter, que nós vamos parar com a guerra. Ele não diz que nós vamos ter paz totalmente. Não, a nossa paz será na glória. A nossa paz é lá na glória. Não fique esperando que nós vamos ter assim paz aqui, viver em paz o tempo todo aqui não. Porque quando termina uma guerra, vem outra.
Quando aconteceu aquela guerra lá, que os Estados Unidos lançou aquela bomba que atingiu lá no Japão, que matou muitas pessoas, né? Então, os Estados Unidos ganhou aquela guerra. Mas o Japão não ficou parado, ele continuou. Ele continuou e hoje é uma grande potência, muitas das vezes até maior do que os Estados Unidos, porque ele se preparou. Ele se preparou. Então nós temos que estar preparados. Nós não temos que perder uma guerra e parar, não. Quando nós perdemos uma guerra, nós temos que nos fortalecer para que quando vier outra nós estejamos fortes e nós íamos ganhar. Hitler perdeu a guerra, ele fez o quê? Ele tirou a própria vida, porque ele achava que ele ia vencer aquela guerra. A maneira em que ele vivia, o tanto de soldado que ele tinha, ele não achou que ia ter um inimigo mais forte do que ele para destruir ele. Então é assim, nós temos que estar preparados. Nós não temos que estar só no evangelho paz e amor. Deus é amor, Deus é justiça e Deus pertence à vingança. Então, para você que vive só pensando que o evangelho é só paz e amor, não. O evangelho não só é paz e amor. O evangelho nos ensina a nos preparar. Nos ensina a preparar para ir para a glória. Ele diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Nós não temos que ficar, agora eu já sou evangélico, eu vou ficar parado, não vou fazer mais nada, não. Nós temos que se esforçar e também procurar ganhar almas. Porque todos nós temos um espinho na carne. Eu tenho um espinho na carne. E esse espinho na carne me dói muito. Todos os servos de Deus têm um espinho na carne. E nós temos que ter cuidado com esse espinho. Porque esse espinho, ele pode nos afetar de tal ponto que pode até nos tirar da presença de Deus. Pode nos tirar da presença de Deus esse espinho se nós não estivermos alerta, se nós não estivermos ligados no trono da graça. Porque esse espinho na carne, ele pode ser alguém da nossa família. Pode ser em nós e pode ser também em alguém da nossa família. Pode ser algo na nossa família que nos atinge muito. Muitas vezes a mulher tem um espinho na carne que é por conta do marido. Que o marido às vezes está traindo, o marido está brigando, o marido está com amante, o marido quer ir embora. Outras vezes é uma vida financeira e muitas coisas. Esses dias eu vi uma pregação que eu parei até de ouvir, uma pregação muito boa, estava muito assim atenta à pregação. Uma pessoa muito conhecida, que eu não vou dizer o nome, que é um deputado, ele pregando, uma pregação boa, só que no final ele deu mole na pregação. Ele falou a respeito de Jonathan e Davi, de Jonathan e Davi de Paulo, do espinho na carne. Ele fez uma comparação que aquela comparação não pode ser feita. Porque Paulo, ele era um pregador. Paulo não poderia ser o que ele disse que Paulo poderia ser por conta daquele espinho que eu não vou nem repetir. Jonathan mais Davi que se amava, acho que você que é espiritual está entendendo o que eu quero falar. Que o espinho na carne de Jonathan e de Davi poderia ser aquilo. Jonathan e Davi eram amigos, muito amigos. Eles não eram um par. Jonathan e Davi eram casados, eles tinham filhos e eram homens guerreiros, homens de guerra. Não quero aqui ofender as pessoas que faz parte desse grupo, o qual eu estou falando, que muita gente está entendendo. Então esse pregador, que também é um deputado, estava falando isso, que poderia ser o espinho na carne, poderia ser isso, que eles poderiam ser, mas não é, gente, pelo amor de Deus. Paulo era um homem de Deus, pregador da palavra, e já há muito tempo Paulo era convertido. A pessoa ela pode ir dessa maneira para até Deus, mas quando ela chega até Deus, ela não pode permanecer dessa maneira. Então o espinho da carne de Paulo e de Davi e Jonathan não poderia ser isso de forma alguma. E se nós não conhecemos a palavra, nós vamos pensar isso. Se Paulo e Silas, se Paulo era assim, se Davi e Jonathan era assim, eu também posso ser, vou pregar a palavra. Não, a palavra do Senhor diz assim: vinde a mim como estáis, mas não permaneça. Se nós temos um pecado, se nós temos um erro, quando nós chegamos até a Deus, nós procuramos pedir para Deus tirar e vamos procurar nos converter e parar de fazer aquilo que está errado. Porque todos nós sabemos que é errado. Nós não condenamos. Nós não falamos que essas pessoas não podem vir até Deus. Eles são criaturas de Deus. Eles têm que se tornar filho de Deus, filho do Todo-Poderoso.
Por isso, se nós não conhecermos a palavra, nós somos enganados. Então, a nossa guerra todos os dias é através até de quem prega também a palavra. Porque se nós não tivermos conhecedor, se nós não formos conhecedor da palavra, nós vamos ser pegos nisso aí. Nós vamos repetir a mesma coisa, que tem pessoas que repetem uma pregação que ela vê de outra pessoa, não pode. Quando você ouvir a palavra, a minha ou de qualquer outra pessoa que está pregando, porque a palavra é de Deus, mas quem prega somos nós, você vai lá na Bíblia e veja se aquilo está certo. Muitas das vezes aqui nós erramos o nome das pessoas, nós trocamos, muitas vezes a gente fala Ruth, muitas vezes fala Neimi, muitas vezes fala que foi a viúva de Sarepta, sendo que não foi, que foi a outra viúva, a Salamita. Eu sempre, às vezes, eu tenho esse erro aqui, mas é trocando só as personagens, mas a história é a mesma. Eu só não posso trocar o conteúdo da palavra, mas trocar o nome. Às vezes foi Paulo que estava fazendo aquela pregação, às vezes eu falo que foi Silas, às vezes foi Silas, eu falo que foi Paulo, ou vice-versa. Então, gente, vamos procurar conhecer a palavra do Senhor para que nós não venhamos ser enganados, porque a guerra está aí, Jesus está voltando, o anticristo está às portas, e nós não devemos nos preocupar com o anticristo, não. Nós temos que se preocupar com Cristo, porque é Ele que vai nos dar salvação. O anticristo, se ele já está reinando da terra, eu não sei. Eu só sei que o arrebatamento está próximo de acontecer. E nós temos que ir com ele para não ficar aqui para a tribulação. Oremos. Senhor, como é bom ter o Senhor. Como é bom falar com o Senhor todos os dias e saber que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Te amamos, Jesus, e te adoramos. Olha, Pai, nós nos encontramos aqui, meu Deus, sabemos que somos pecadores, que somos falhos, mas pedimos ao Senhor a misericórdia para nossas vidas, Senhor. Pai, pedimos ao Senhor que esse espinho que está na nossa carne, se possível, tire, Pai. O Senhor disse para Paulo que a sua graça o bastava, mas nós insistimos em pedir para o Senhor tirar. Eu sei que a sua graça é importante nas nossas vidas, mas se for possível, tire esse espinho da nossa carne, para que nós venhamos ter mais paz, ter mais alegria, ter felicidade, porque é tão triste, Pai, nós sabemos que estamos salvos e os nossos familiares muitas das vezes não estão. Muitas das vezes, Pai, nós pregamos, falamos para a nossa família e eles não dão ouvido, Pai. Eles não estão nem aí para nada e nós nos entristecemos com isso. Às vezes nós pregamos para o nosso familiar e outras pessoas que não nos conhecem se convertem. E muitas das vezes a nossa própria família não dá atenção. Ó Senhor, isso nos dói. Isso dentro do nosso coração é uma tristeza grande. Eu sei que o Senhor, meu Pai, quando o Senhor estava ali no jardim, meu Pai, o Senhor chorou, as suas lágrimas se transformou em sangue, porque a sua tristeza foi muito grande, Pai. Meu Deus, porque o Senhor sabia que o Senhor estava indo já para a morte, mas o Senhor sabia que o Senhor ia ressuscitar. E nós, meu Pai, se perdemos a nossa família, se ela não se converter, eles não irão, meu Pai, para a glória. Essa tristeza, meu Deus, nós carregamos dentro dos nossos corações, porque nós amamos a nossa família, Senhor. Por mais rebelde que ela seja, nós amamos. E queremos, meu Pai, ver a nossa família salva. Queremos, meu Pai, cear com Abraão, com o Senhor, com Isaac e Jacó e também nossos familiares, Pai. Porque se os nossos familiares não for salvos, eles não irão cear conosco lá na glória. Por isso nós te pedimos, Pai. Te peço por todos esses que me pedem oração, entrega este canal nas tuas mãos, porque eu tenho certeza da vitória e que esse início de semana seja o melhor dia da nossa vida e que a resposta venha para nós. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, os seus planos não poderão ser frustrados. Nos abençoa, nos guarde e nos protege. E nos abençoa, Pai, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem todos na presença do Senhor. Aleluia.